o entretenimento, e isso eu digo, cara, de coração e de boca cheia, ele sempre foi algo para quebrar paradigmas. Então, eu até acho curioso quando os grandes fãs de franquias como X-Men, como Star Trek, vêm dizer com desdém ou querendo diminuir, dizendo assim, por que as franquias precisam lacrar tanto? Cara, as pessoas não entendem que lá atrás Star Trek foi a primeira franquia na televisão a ter um beijo interracial televisionado. As pessoas não conseguem entender e conceber que esse debate ele já é tido nessa plataforma há décadas, há centenas de anos, sabe? O trabalho da Aline Diniz, entrevistada de hoje, inclui acompanhar o mercado de streaming e TV, assistir séries, filmes e comentar, opinar, analisar tudo isso. Mas não é que ela assiste uma série ou duas, não, são muitas. É que a jornalista e apresentadora precisa de bastante material para encher de assunto as muitas plataformas que ela empresta sua voz e rosto. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Depois de passar quase uma década como editora do portal de entretenimento Omelete e trabalhar no CCXP, um evento brasileiro de cultura pop que cobre videogames, histórias em quadrinhos, filmes e séries para TV, ela resolveu seguir sozinha. Hoje, aos 31 anos, ela é uma das integrantes do canal de YouTube Entre Amigas, é comentarista do canal TNT, comentou inclusive o Oscar desse ano, tem uma conta de Instagram e de Twitter com mais de 100 mil seguidores cada e toca ainda o podcast Falando de Nada, ao lado de Michel Aroca. Eles analisam especialmente o mercado de streaming e TV no Brasil e no mundo. Nesse episódio do podcast da semana, a gente fala disso tudo, especialmente do avanço e do comportamento do mercado nerd nas redes. Aline, o tema dessa edição na Gama é cultura nerd e a gente sabe que você se considera uma e tem aí centenas de seguidores que estão juntos com você nessa. Mas eu queria começar te perguntando o que configura um nerd hoje, assim? O que mudou nesse meio, nos últimos tempos, que ganhou tanto espaço, chegou no mainstream e passou, inclusive, a ter muita influência no mercado de entretenimento? Olha, eu acho que, no final das contas, o que mais vale, acima de tudo, é dinheiro. E quando a gente fala sobre as indústrias e como as indústrias começaram, as empresas, né, os estúdios e tudo mais, começaram a investir um pouco mais nesses conteúdos, eu acho que eles foram percebendo que era um mercado que estava mal explorado, que estava em falta, que eram pessoas carentes desse conteúdo, e a indústria do cinema, que é uma indústria que gira muito dinheiro, estava deixando um pouco de lado essas pessoas. Então a gente vê 10, 15 anos atrás que não existiam filmes de super-heróis e hoje em dia é um dos grandes nichos de mercado. Então eu acho que foi uma adaptação de mercado, onde viu-se uma necessidade, uma demanda e um suprimento. Então, eu acho que tudo é adaptável nesse nível, assim. Eu converso muito, inclusive, com as minhas colegas do canal do Entre Amigas, e a gente sempre fala o quanto sempre algum nicho acaba ficando desfalcado. E como a gente tinha, uns, 15 anos atrás, muitos filmes de comédia romântica, aqueles filmes que são mais levinhos, que não tem nenhum tipo de moral específica, eles são mais gostosos de assistir, sabe? Filmes de sessão da tarde, que a gente costuma dizer. E hoje em dia a gente não tem muitos desses. E a gente começa a ver a volta deles bem devagar, porque é isso, assim. Eu sinto que Hollywood tá com uma indústria muito cheia dessa demanda por blockbusters, por filmes milionários, por essa demanda de dinheiro massiva, e tá deixando de lado um outro público. E eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio, sabe? Então, é total necessidade, demanda e suprimento. É interessante quando você diz que havia um mercado descoberto, porque eu percebo que há uma demanda por mais conteúdo relacionado às produções cinematográficas, né? E o seu trabalho é muito isso, né? Tem um interesse por se discutir, falar mais sobre um lançamento, uma série,
Por que as pessoas querem discutir, saber a opinião dos outros sobre um filme, descobrir o que há por trás de determinada escolha do diretor, apontar um erro de continuidade, enfim. Por que esse desejo de mais, além das horas de um filme ou de uma série? Eu acho que isso aproxima o público da pessoa por trás daquela máscara, né? Então, acima de tudo, assim, eu como criadora de conteúdo, eu vejo que existe um distanciamento muito grande entre a gente que está produzindo conteúdo e quem está consumindo o nosso conteúdo. E quando a gente decidiu criar o Entre Amigas, a gente decidiu que a gente ia descer um pouco desse palanque. Foi uma das inúmeras reuniões que a gente teve, a gente queria conversar de igual para igual com o nosso público. A gente não queria mandar nada, a gente não queria dar nenhuma opinião como superiores. A gente queria ter conversas com eles. E a gente defende muito de que não importa se você gosta ou não de um filme, na verdade, assim, se você gosta de um filme, você ganhou mais do que quem não gosta. Porque você ganhou horas da sua vida, em vez de você ter perdido horas da sua vida. Então a gente discute muito disso no canal e é algo muito leve, que até então a gente não tinha visto sendo feito. Porque essas pessoas tendem muito a dizer assim, a serem meio que os donos da razão, a dizer que a opinião deles é absoluta. Eu acho que existe esse preconceito de que uma crítica é algo definitivo, mas não é. As pessoas, o público tende a não entender hoje em dia que crítica é sim algo muito pessoal. É algo que vem de bagagem, que vem do que você já consumiu, das coisas que você tem dentro de si, no seu coração, e sim de gosto e desgosto. Tendem a dizer, seja imparcial na sua crítica. Não existe crítica imparcial. Crítica imparcial é a sinopse do filme, sabe? Então, é muito curioso ver que nós somos em 4 no canal, mais o Fábio, né? Nós somos em 4 meninas, 4 mulheres. mais o Fábio, que é o nosso, a gente fala que é a nossa cota masculina. Mas é muito curioso como a gente discorda muito entre si. E a gente tem criado blocos de vídeo que são os entretretas. Porque a gente discorda e a gente briga, mas a gente se respeita. A gente entende a opinião um do outro. E tem até em momentos que a gente concorda um com o outro nessas opiniões negativas. E diz, mas mesmo assim eu gostei. Mesmo com essa opinião sua negativa, eu gostei. Então eu acho que é muito saudável isso. Existiu um momento do entretenimento em que ele acabou se tornando algo muito sério. E o entretenimento não é pra ser sério. Ele é pra ser algo leve, divertido. É pra você se desligar do seu momento, sabe? Então, eu acho que existe, a gente precisa trazer de volta essa leveza ao entretenimento. Cara, essa leveza, e você falou de horas de vida assistindo isso ou aquilo, e aí a gente chega nessa questão de que ser nerd é também, por definição, saber muito sobre um assunto, né? E aí você diz que foi contratada pelo Omelete pelo número de séries que você assistia na época, que era simultaneamente 27. E aí eu fico pensando como é possível assistir a 27 séries e também te pedir umas dicas de como se faz isso, porque a FOMO é generalizada, todo mundo... A conversa hoje em dia, em qualquer lugar que você vá, gira muito em torno de série ou do filme, enfim, é uma conversa. E nem todo mundo consegue acompanhar. Então, como é que tá hoje essa sua maratona e quais as dicas para assistir, pelo menos, mais séries? Então, eu tenho inclusive uma resposta muito boa com relação a isso, que eu vou dar um passo atrás. Porque assim, quando eu fui contratada no Omelete, eu tinha 20 anos. Eu era uma jovem jornalista que estava na faculdade ainda. E, teoricamente, eu tinha algum tempo livre. Não muito, porque eu trabalhava e estudava, mas eu tinha algum tempo livre. E era uma época muito diferente, era 2010. A gente não tinha a produção massiva de conteúdo que a gente tem hoje em dia. 12 anos depois. Eu tenho um outro projeto, inclusive, que é o Falando de Nada, que eu faço com o meu colega Michel Aroca, que a gente fala sobre a indústria do entretenimento. E a gente fala muito sobre como funciona, para onde vai, quem tá por dentro, a guerra de streamings, que é algo muito recente, né, e atual, que a gente vê acontecendo. E uma das coisas que a gente fala muito é que existe esse FOMO hoje, ele é muito real. E eu lembro que na minha época, lá atrás, quando eu entrei pro Omelete, era muito fácil você consumir tudo, porque tudo vinha de um polo único específico, que eram os Estados Unidos. Existia muito pouca coisa vindo de fora, né, de outros países, e quando existia era difícil de chegar até a gente.
E eram poucas, eram relativamente poucas séries que passavam semanalmente. Hoje em dia a gente tem diversos tipos diferentes de lançamentos de séries, a gente tem diversos tipos diferentes de, até assim, quantidades diferentes de episódios por temporada. Então acho que mudou muito a forma como a gente não só consome esse conteúdo, mas a forma como ele é divulgado, como ele é lançado para o público também. E nesse sentido, hoje em dia eu acho que é impossível você consumir, por exemplo, na época eu lembro que eu assistia quase tudo que passava na televisão, quase tudo que a televisão americana disponibilizava, eu consumia, porque eu sentia que eu precisava, como especialista de TV, eu precisava saber de tudo. E foi um processo muito grande de eu trabalhar isso dentro de mim, de eu entender, eu não vou conseguir fazer isso mais, porque é impossível, não dá para consumir tudo. E para eu conseguir olhar no rosto de alguém e dizer, eu não vi essa série, eu não sei de que série você está falando, isso para mim que assistia tudo lá atrás, cara, foi um retrabalho, assim, anos de terapia, sabe? Porque foi realmente algo muito complexo. É um pouco vergonhoso quando você é jornalista, mas hoje em dia é meio difícil mesmo. Exato. Então, eu acho que, assim, existe essa vontade, esse fomo de você querer ver tudo, mas não dá. Você precisa saber escolher e entender que também existem as prioridades. É o trabalho, é o seu gosto pessoal, é balancear os dois também, porque teve uma época que eu só via coisa pro trabalho, e aí eu não tava vendo nada que me trazia um senso de satisfação pessoal. Hoje, eu consegui encontrar esse equilíbrio. Então, a dica que eu te dou é essa, assim, entenda o que você gosta, sabe? E tenha a sua própria opinião. Não siga só a opinião dos outros. Porque também tem muito disso. Assim, será que fulano gostou? Será que... É ótimo você procurar opiniões externas e validar a sua própria opinião com a opinião de um especialista. Mas é muito bom você ter a sua opinião também e saber conseguir discordar daquela pessoa. E nesse sentido, tem muita gente que vem me pedir dicas. Assim, como que eu começo a trabalhar com isso? Como que você começou a trabalhar na indústria do entretenimento? Como que você começou a trabalhar com jornalismo? Você precisa ter a sua própria opinião, acima de tudo. E é claro, ouvir a opinião de outra pessoa e mudar a sua ideia não é um problema, nunca, veja. É claro, pessoas concordam e discordam e a sua, sabe, é assim que você expande os seus horizontes. Mas você precisa conseguir olhar aquela obra e entender por que você gosta ou não. Então, entenda o que você gosta e consuma. É um equilíbrio perfeito entre trabalho e lazer, sabe? Não, e ouvintes, certamente vocês vão falar melhor sobre o que vocês gostam, porque tem a ver com o seu repertório e você só fala bem sobre algo quando você tem repertório sobre aquilo, né? E Aline, você antes era apenas jornalista e agora você tem um canal no YouTube chamado Entre Amigas, é comentarista do TNT, tem uma conta do Instagram com mais de 100 mil seguidores, o podcast Falando de Nada. E aí eu queria te perguntar, quando você teve essa virada e falou, agora eu vou seguir sozinha e virar aí uma empreendedora e também uma influencer? Olha, foi um processo muito árduo e doloroso, porque assim, eu trabalhei durante 10 anos no Omelete e, querendo ou não, era uma empresa, bom, não sei hoje porque eu não estou mais dentro do ecossistema da empresa, mas era uma empresa que tinha muito nome no mercado, então era muito fácil você trabalhar lá dentro, porque meio que todo mundo conhecia. O Omelete sempre foi uma referência muito grande. E quando você sai, é um mundo meio brutal. Você tem que dar umas cotoveladas, é um pouco mais difícil. Então, foi um processo muito difícil de conseguir me desgarrar, sabe, sair debaixo da asa da mãe e voar pro mundo sozinho. Foi semelhante a morar sozinha pela primeira vez, assim. Como eu formei a minha carreira profissional ali dentro e meio que coberta por essas pessoas, por esses nomes, por essa, sabe, por essa segurança, foi um pouco complicado. Mas hoje eu, assim, não me arrependo em nenhum momento de ter tomado essa decisão. Ainda sinto que existe uma dificuldade no mercado e é um pouco difícil, é um mercado muito competitivo. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo e é isso. Se você encontrar um nicho onde ninguém foi ainda, eu acho que é o nosso caso, nos dois lados, tanto no Entre Amigas quanto no Falando de Nada, cara, eu nunca imaginei que a gente fosse conseguir ter um podcast sobre a indústria, os bastidores da indústria do entretenimento, e ele ia ter, 15 mil views por semana. Nunca imaginei isso.
Então, isso pra mim foi algo muito surpreendente, assim, das pessoas engajarem, perguntarem e fazerem questões que eu falo, cara, isso é uma pergunta boa, que eu nunca teria, sabe, pensado em fazer. Então, foi assustador, mas foi muito gratificante. É uma jornada que está sendo muito gratificante de caminhar, assim. Pois é, bem interessante, porque o podcast é sobre mercado, né? E aí, por que as pessoas comuns estão interessadas em mercado, né? É muito doido isso. Então, quando você para pensar nisso, 10 anos atrás, eu entendo que as pessoas comuns não pudessem não estar interessadas em mercado. Mas hoje, eu sinto que por causa da guerra de streamings, por causa desse, Netflix tá muito caro, as séries do Disney estão melhores, mas a HBO tem mais conteúdo, mas o Amazon é mais barato, mas a Apple TV Plus tem mais, sabe, tem um conteúdo mais premium. Por existir essa disputa tão próxima do consumidor e deles serem tão afetados numa base diária, é algo que eles se interessam, eles querem saber o que está acontecendo, eles querem entender o motivo da Netflix custar R$54 e da Amazon custar R$9,90. Eles vêm atrás de respostas e você só consegue ter essas respostas entendendo o mecanismo do negócio. E aí, quando você começa a entender o mecanismo do negócio, assim, eu digo como uma pessoa apaixonada por televisão, que eu estudo isso há mais de 15 anos, né? É algo tão apaixonante, é algo que você vai gostando tanto de entender por que aquele negócio funciona daquele jeito e, sabe, que você só quer saber mais. Então eu sinto que é uma comunidade que cresce cada vez mais e que se engaja cada vez mais exatamente por causa disso. Porque hoje está muito próximo deles. Ô Aline, então eu queria te perguntar sobre isso, porque você pensa muito sobre a guerra do streaming e fala sobre isso semanalmente. Então, te pergunto aqui, qual a sua conclusão hoje sobre o futuro da TV versus os canais de streaming ali? Quem morre no final? Então, eu acho que a gente ainda tem um longo caminhar pela frente. Eu costumo dizer muito que eu não acho que vai existir a morte de nada. Eu acho que sempre a gente vai ver a adaptação das coisas e sempre para um futuro onde as coisas vão meio que acabar se tornando híbridos. O streaming como ele existe hoje, ele tá relativamente insustentável. Porque eu acho que a gente tem, uma produção massiva de conteúdo sem ter uma injeção de dinheiro envolvida ali. Então, enquanto a gente tinha a produção de conteúdo para televisão, como a gente conhecia 20 anos atrás, que existia a injeção de dinheiro através de advertising, né, de propaganda, hoje em dia isso não existe. Hoje em dia você não vende uma série através do público demográfico pensando no produto que pode anunciar no intervalo daquela produção, sabe? Mudou muito o meio de consumo e eu acho que isso é um problema. Eu acho que a Netflix veio para mudar isso. O público já tá meio que, entre aspas, mal acostumado com isso. Dar um passo atrás vai ser muito complicado e é por isso que agora os streamings estão estudando entender, colocar planos que sejam mais baratos ou até possivelmente grátis, mas que tenham a inserção de propaganda no meio do conteúdo. Porque chega um momento que vira um ecossistema insustentável. Você não consegue depender única e exclusivamente da assinatura. Você precisa dessa injeção de dinheiro de marketing. E eu digo isso pensando até no jornalismo, que durante muitos anos, até hoje, o que sustenta o jornalismo é o marketing, é a propaganda, é a publicidade. Se você não tem a publicidade no jornal, o jornal não consegue imprimir, sabe? Então, é a mesma coisa, assim. E criou-se esse meio sustentável que eu acho que precisa ser adaptado. Eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar. Eu não sei te dizer qual é o futuro do streaming. E de que forma essas duas frentes podem ser híbridas? Exato. A gente vê muito hoje o streaming trazendo muito da televisão ao vivo, que é algo que a gente não tinha até então, né? Os jogos de esportes disponíveis ali nos canais de streaming, mas eu acho que ainda falta essa inserção da publicidade dentro dos conteúdos por streaming, que é algo que a gente vai ver futuramente vindo por aí, para que essa injeção de dinheiro aconteça, para que os streamings tenham um pouco mais de folga para trabalhar e não fiquem tão apertados com grana.
Curiosamente, porque, enfim, são empresas, corporações multimilionárias, mas no final das contas é isso, assim, a gente vê tudo isso acontecendo com Netflix, fazer até mais uma propaganda aqui do meu podcast, tô falando de nada, que a gente fala sobre isso semanalmente, mas a gente vê muito as empresas lutando contra isso semanalmente, e literalmente semanalmente, passando com problemas pelos investidores, sabe, batalhando contra isso, porque eles criaram um ambiente insustentável, onde não tem entrada de dinheiro suficiente para suprir a demanda que eles mesmos criaram. Pois é, e a gente tem esse dinheiro da publicidade que vai ficar, então, cada vez mais fatiado, porque isso é um grande problema também, né? Porque antes esse dinheiro ia só para o jornalismo, uma página de jornal era uma maravilha. E agora, né? A gente divide com muita gente. Enfim, eu queria falar com você sobre spoiler, assim. A gente tá até dando uma matéria, essa edição na Gama, que tem um mercado de spoiler aí, é um assunto que gera muito conteúdo ali, né? Mas quando a gente foca muito no enredo ali de uma série, de um filme, no que vai acontecer, queria te perguntar aqui, sem ser muito purista, será que a gente não perde um pouco as sutilezas do filme e daquela produção como um processo ali em diferentes camadas, né? O que se perde da experiência cinematográfica se a gente focar tanto no que acontece ali, no spoiler? Eu acho que o spoiler hoje, ele é questionável, porque a gente também, de novo, assim, a gente tá falando sobre produções que são lançadas todos os episódios de uma vez, você não sabe em que momento a pessoa vai consumir aquele conteúdo, então, vou dar um exemplo das séries da Marvel, que são lançadas semanalmente, você consegue criar uma conversa, você consegue criar uma teorização, e o spoiler, ele tem meio que um período de validade. Então, se a pessoa não assistiu na semana, você consegue dar ainda um aviso dizendo, estamos falando do episódio tal, se você ainda não assistiu, sabe? Tô dizendo isso como criadora de conteúdo que consegue dar esse tipo de aviso. Mas eu concordo com você, mas a gente também, eu tenho pensado muito sobre isso. A gente vive numa bolha, a gente vive em bolhas, né, hoje na sociedade, e a internet proporcionou isso pra gente num nível de que a gente não sabe exatamente o que o outro tá pensando. E quando a gente para pra ver isso, eu acho que tem muita gente que não se importa muito, nem com o spoiler, e às vezes eles querem esse spoiler para se sentir incentivados, engajados e dizer, putz, por causa desse spoiler eu quero ir ver filme tal ou série tal. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que tem muita gente que não se importa muito, nem com a narrativa, nem com as sutilezas, eles só querem, o entretenimento é o entretenimento. É o cinema pelo cinema, é a série pela série, é o conteúdo, é o jogo pelo jogo, sabe? É o conteúdo pelo conteúdo. Ele não vem acompanhado desse peso que a gente traz como produtores de conteúdo de entretenimento, com esse entretenimento sério que a gente tem. Então eu acho que as bolhas, elas levam o spoiler e as sutilezas e até as premiações, que o Emmy, o Oscar, o Grammy, para um outro nível que tem a maioria das pessoas não se importa. Eu costumo comparar muito com novela, que novela, você pega na capa da revista, tem o spoiler do próximo episódio, que é para incentivar a pessoa a ligar na TV e assistir o negócio, sabe? Então, é isso, assim, a gente tem hoje essa dualidade com o spoiler que é muito grande. Vai de pessoa para pessoa, vai da sua relação com o tipo de conteúdo que você quer consumir e como você quer consumir ele também. E no fim, você falar sobre o filme é um jeito do filme continuar em você, né? É continuar com aquele prazer daquilo que você viu. Exato. E como que você convence uma pessoa, sabe? É isso. Sabe, você ficou tão apaixonado pelo filme, você fala assim, putz, você precisa ver, porque acontece isso. Você fala, não, spoiler, mas eu preciso te dar alguma coisa, sabe? Pra te falar, vai ver o filme. Existe muito disso também, do papo que precisa acontecer. Porque é isso, tem tanto conteúdo, tanto, disponível em tantos lugares diferentes, em tantas plataformas diferentes, que você precisa passar esse recado pra frente, sabe? Enfim. Totalmente, com ou sem spoiler. O que importa é a experiência do filme. Aline, esse ambiente nerd da cultura pop tem se mostrado muito hostil com minorias e mulheres ali. A gente tem vários exemplos da ação de haters quando elas são escolhidas para um papel de um filme, para um papel de uma série, ou quando o personagem de um filme de franquia é feito por uma atriz ou um ator negro. Enfim, por que isso tem acontecido? Eu acho que a gente passa por essas ondas sociais, não só no entretenimento, mas
na vida como um todo, assim, né? Na sociedade, globalmente, a gente vê, assim, líderes sendo eleitos por motivos que a gente não consegue entender. Enfim, essas mudanças drásticas em comportamentos sociais acontecem socialmente e historicamente ao longo das décadas. Eu sinto que a gente vê isso se repetindo ao longo do tempo. O entretenimento, e isso eu digo, cara, de coração e de boca cheia, ele sempre foi algo para quebrar paradigmas. Então, eu até acho curioso quando os grandes fãs de franquias como X-Men, como Star Trek, vêm dizer com desdém ou querendo diminuir, dizendo assim, por que as franquias precisam lacrar tanto? Cara, as pessoas não entendem que lá atrás Star Trek foi a primeira franquia na televisão a ter um beijo interracial televisionado. E as pessoas falam, mas por que a gente precisa... Porque é o maior meio que a gente pode discutir isso. É a melhor maneira onde você pode... Eu acho que a sétima arte, né, como cinema, e eu coloco a TV junto dessa sétima arte, porque hoje em dia as coisas estão tão misturadas a ponto das coisas serem a mesma coisa. Ela tem esse dom de poder te mostrar as sutilezas das vivências diferentes através de exemplificações que são um pouco mais palatáveis, sabe? Então, eu sinto que o entretenimento, ele traz esse debate, essa discussão para um nível que é um pouco menos doloroso, um pouco menos difícil, mas as pessoas não conseguem entender e conceber que esse debate, ele já é tido nessa plataforma há décadas, há centenas de anos, sabe? E não é de agora, não é porque a gente está passando de novo por um momento complicado, onde a gente vê uma polarização muito grande, que voltou. Não, sempre foi assim. E o entretenimento sempre teve esse papel de mostrar a inclusão. Cara, pega os X-Men. Os X-Men são o grupo mais diverso de super-heróis que você pode ver. Sabe? O líder é um cadeirante. Sabe? É maravilhoso, sabe? Quando você... Uma das heroínas mais poderosas é uma mulher. Então, assim, sabe? Tem a Tempestade, que é uma mulher negra. Então, assim, quando a gente para pra pensar nesse tipo de diversidade, não é de agora que os nossos super-heróis estão, entre aspas, lacrando. Eles estão desde sempre lacrando. Eles estão desde sempre trazendo esse debate. Eles estão desde sempre mostrando que a grande questão dos super-heróis é exatamente trazer essa inclusão. Eu gosto ainda que hoje em dia a gente tem séries como The Boys que mostram o oposto disso. E mostram como The Boys, inclusive como pacificador, que foi muito engraçado que eu vi uma época o debate mostrando assim, o Pacificador é a primeira série que mostra de volta a masculinidade como ela deveria ser vista. E aí o idealizador de Pacificador, que é o James Gunn, falando, não, gente, é uma piada, eu estou fazendo uma piada. Tipo, ele teve que falar a público dizendo, você entendeu errado, o que eu tô fazendo é uma paródia, sabe? Então, assim, o entretenimento como arte sempre foi feito pra questionar. Não é de agora. Não é recente, sabe? É o que a gente mais precisa falar. Porque são debates muito importantes da gente ter. E se a gente vai ter de alguma maneira, por que não ter de uma maneira divertida, de uma forma gostosa de você consumir? De uma forma que você fala, cara, agora eu entendi essa mensagem. É maravilhoso. Excelente, Aline. Muito bom falar com você. Eu adorei. Obrigada pelo convite. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já entrevistou a atriz Maria Bopp, a maquiadora Fabi Gomes, a podcaster Déia Freitas, do canal Não Inviabilize. No site da Gama, em diferentes plataformas como o Spotify e o Deezer, você escuta as edições anteriores. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.